Como é que ele funciona? Ele funciona diferentemente de outros países, como está na peça, Alemanha, França, Equador, Argentina, Portugal. Lá os registros são deferidos até o momento do início da campanha. E depois a campanha começa só com aqueles que estão com o registro deferido. A França, aliás, defere o registro de forma automática se ultrapassar do prazo limite. Aqui no Brasil nós não temos isso. O pedido de registro só é pedido no primeiro dia da campanha eleitoral. Eis o drama. E como ele é pedido no primeiro dia da campanha eleitoral, o sistema concebe um dispositivo, que é o artigo 16A da lei eleitoral, que diz o seguinte: enquanto o pedido de registro estiver sub júdice, o candidato tem todas as prerrogativas do candidato com o registro deferido, inclusive, ministro Barroso, o horário eleitoral gratuito, inclusive estar na urna eletrônica. Esse dispositivo foi lido na sessão de terça-feira aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E, portanto, nós temos, ainda com o registro sub júdice, todas as prerrogativas do candidato para tentar a liminar do artigo 26C de suspensão da inelegibilidade. Mas vocês vão tentar depois do pedido de registro? Ora, isso quem nos garante é o artigo 11, parágrafo 10º da lei eleitoral, que diz que as alterações supervenientes à data do registro devem sim ser consideradas para fins de deferimento eventualmente. Esse tema é recorrente aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem 70 decisões, todas no mesmo sentido. Se alguém, inicialmente inelegível, obtém uma decisão de reversão da inelegibilidade, esta decisão deve ser colhida para fins de deferimento do registro. Aliás, há um precedente aqui do Tribunal Superior Eleitoral que expressa bem no que é que a candidatura de Lula apostou. O precedente diz o seguinte: desprezar as alterações supervenientes viola a soberania democrática, disse à unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é que se está cogitando hoje aqui? Se está cogitando hoje aqui que o presidente Lula seja arrancado da disputa e, se eventualmente ele conseguir uma liminar no STJ ou se conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal, ele já esteja irremediavelmente fora da disputa. Pode ser, mas será pela primeira vez. Na eleição de 2016, presidente Rosa Weber, ministra, 145 prefeitos elegeram-se com o registro indeferido. Indeferido. Depois da eleição e antes da diplomação, foram à justiça e conseguiram a reversão do indeferimento. Muitos deles estavam condenados em segunda instância, tanto quanto o presidente Lula. Tiveram o direito de disputar, tiveram o direito de serem diplomados, tomaram posse e exercem o mandato. É este direito que se quer negar ao presidente Lula. Diz a professora Marilda, que articulou uma tese muito interessante, porque disse no início da sustentação, os precedentes não são bons. Não, não são bons. Os precedentes são esses. São aproximadamente 1.500 casos no Brasil, ministro Tarcísio, de candidatos que se elegeram com o registro indeferido e reverteram depois da eleição. Todos eles estão a exercer ou exercer o mandato. A tese da professora Marilda é que este impedimento constitucional, que pode existir, mas até hoje não foi referendado por decisão nenhuma, colocaria o presidente Lula numa condição especial, que ele não pudesse se valer do sistema de registro de candidatura no Brasil, do artigo 16A, do artigo 26C e do parágrafo 10º do artigo 11. A tese é inteligente, precisamente porque sabe a professora Marilda que a aplicação dos precedentes sem casuísmo leva o presidente da República, o ex-presidente da República, a disputar a eleição. Alguém pode dizer, aqueles casos eram diferentes, como já disseram, não era a candidatura a presidente da República, mas o tribunal tem 2 precedentes de candidatos à presidência da República. O caso de Rui Pimenta e o caso de Ana Maria, os 2 em 2006. Os 2 tiveram o registro indeferido aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O da Ana Maria, em embargos de declaração, o indeferimento foi revertido. Enquanto isso, o ministro César Peluso, numa decisão expressa, professora Marilda, disse
A candidata fica no horário eleitoral com todas as prerrogativas de candidata, porque o registro ainda está sub júdice. E citou um dispositivo da resolução de 2005, que é o predecessor do 16A, com a mesma lógica fundante. Garantiram a esta candidata a perspectiva de reverter, e reverteu. O Rui Pimenta, candidato em 2006, perdeu aqui, perdeu nos embargos e foi ao Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral sabe o que é que fez com Rui Pimenta? Manteve Rui Pimenta no horário eleitoral gratuito. E ele perdeu no Supremo, perdeu depois da eleição, mas ele foi para a urna eletrônica, porque garantiram a aplicação do 16A. Portanto, o que o presidente Lula quer não é nada mais do que deram a 1.500 de 2010 para cá. Mas também não pode ser nada menos do que deram para esses 1.500. E arrancar o ex-presidente da disputa, retirando a perspectiva que ele tenha, mantido na disputa, de buscar as liminares do artigo 26C no STJ ou no STF, se vossas excelências não aceitarem a força vinculante do comitê, com todo perdão, mas é uma decisão prêt-à-porter, fora do script, fora dos precedentes que essa corte formou em todos os outros casos. E é por isso que, mal informado ou não, eu sigo otimista, não quem sabe a decisão de vossas excelências apenas, mas também em relação à manutenção das regras do jogo, que a ministra Rosa, quando indeferiu aquela impugnação do MBL contra o presidente Lula, ressaltou: valem as regras, valem os ritos, o direito tem seu tempo, e o tempo do presidente Lula não é mais do que nenhum tempo que se deu a ninguém, mas não pode ser menos, porque senão esta decisão ficará carimbada com o rótulo de um casuísmo que alimenta uma narrativa que não é minha, mas que ganha grande espaço na imprensa nacional e internacional. Que os precedentes sejam respeitados. Obrigado pela atenção de vossas excelências. Obrigada, doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Ministro Luiz Roberto, a palavra com Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhores ministros, cumprimento em primeiro lugar todos os advogados que estiveram na tribuna, empenhando com maestria o seu papel e apresentando os melhores argumentos disponíveis em favor de cada tese. Presidente, eu jamais previ ou desejei, e se dependesse de mim, teria evitado que o destino nos trouxesse até aqui. Mas a história tem os seus desígnios e nos momentos cruciais cabe a cada um cumprir o seu papel da melhor maneira que é capaz. Homens públicos não se movem por vontade ou por sentimentos pessoais. Do Bhagavad Gita a Immanuel Kant, a ética, a vida boa, consiste em cumprir bem o próprio dever. E eu aqui estou para cumprir o meu. Não tenho qualquer interesse ou preferência nessa vida que não seja o bem do Brasil. Nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos. Minha única preocupação é a defesa das instituições, isto é, da Constituição e da democracia, para que elas sirvam da melhor forma possível à nação brasileira. Nesse momento complexo e polarizado da vida nacional, eu sou absolutamente convencido de que a melhor alternativa para o bem do Brasil é que a Justiça Eleitoral esclareça com celeridade, transparência e colegiadamente
qual será o quadro definitivo dos candidatos à presidência da República, antes do começo do horário eleitoral gratuito. Como é notório, esta é uma etapa importante, quando não decisiva, da campanha eleitoral. Foi por essa razão que, respeitando todos os prazos obrigatórios legais, eu estou trazendo esse processo para julgamento. Os fatos são notórios. Todos os argumentos dos impugnantes e do impugnado estão postos e são de conhecimento geral. Não há qualquer razão para o Tribunal Superior Eleitoral contribuir para a indefinição e para a insegurança jurídica e política no país. Eu destaco aqui, porque considero um juízo sem favor, que o impugnado e os seus advogados, utilizando todos os limites do prazo, como de seu direito, atuou com seriedade, extraordinária competência e fair play. E registro também, por fim, que a presidente, minha querida amiga